Ibiki corre desesperadamente através de uma vegetação densa enquanto o som de galhos quebrados ecoa logo atrás dele. Ele grita para o vazio, implorando para que o monstro atrás dele não o ache saboroso. Logo atrás, uma criatura peluda e veloz salta sobre as raízes, fixando seus olhos vermelhos no garoto. Ibiki se pergunta que tipo de criatura bizarra é aquela que parece saída de um videogame de fantasia. Subitamente, uma voz mecânica e sem emoção ressoa diretamente dentro de sua mente. Uma tela azul translúcida surge no ar, exibindo dados complexos sobre o animal que o persegue. A interface pergunta se ele deseja detalhes adicionais, mas o tempo para a leitura acaba no mesmo instante. O coelho de chifre dispara como um projétil, saltando em direção ao peito do protagonista. Ibiki cai de costas, mas sua mochila escolar amortece o impacto inicial da investida. Com o peso de seu próprio corpo, ele acaba esmagando acidentalmente o animal que agora jaz imóvel. Ele solta um longo suspiro de alívio, sentindo o coração desacelerar após o encontro mortal. Ibiki retira seu celular do bolso e percebe com frustração que não existe nenhum sinal de rede. Ele começa a questionar se aquela voz misteriosa foi apenas um delírio causado pelo estresse da situação. O estômago de Ibiki ronca alto enquanto ele encara o corpo do coelho, ponderando se a carne é comestível. A voz ressurge instantaneamente, confirmando que a carne é segura para consumo e rica em nutrientes. Ele decide guardar o animal na mochila, pensando que não pode se dar ao luxo de desperdiçar comida. Para testar os limites dessa nova habilidade, ele aponta para sua própria mochila e pergunta o que é aquilo. O sistema responde prontamente com uma descrição técnica do objeto, confirmando sua função de avaliador. Ele olha para o vasto céu azul acima das árvores e faz a mesma pergunta à voz. A voz responde de forma curta e direta que não há nada de relevante para avaliar no firmamento. Por mera curiosidade, Ibiki abaixa o olhar e pergunta sobre o chão gramado sob seus pés. A resposta do sistema muda para um tom alarmante, Devorador do Labirinto, nível 273. Ibiki repete o processo várias vezes, olhando para o céu e depois para o chão, recebendo sempre o mesmo aviso letal. Ele percebe com horror que não está pisando em terra firme, mas sobre uma criatura colossal e camuflada. Tentando manter a calma, ele ordena que o sistema faça uma avaliação completa de si mesmo. A tela confirma seu nome, Manabe Ibiki, mas lista sua classe como avaliador, algo que ele nunca ouviu falar. Ele questiona como pode ter uma classe se ele era apenas um estudante comum no Japão até minutos atrás. A voz se identifica apenas como um suporte de status, recusando-se a dar informações sobre sua origem pessoal. Ibiki nota uma lista de habilidades em seu menu e decide testar a mais impressionante delas. Ele assume uma pose heroica e grita a plenos pulmões para ativar os olhos do sábio. Absolutamente nada acontece e o silêncio da floresta apenas torna a situação mais constrangedora. Ele tenta então ativar um tutorial, apenas para descobrir que o sistema de ajuda já estava operando o tempo todo. Sem saber para onde ir, ele pede ao suporte um mapa do mundo para encontrar civilização. O mapa que aparece é rudimentar e confuso, mostrando apenas o rastro de onde ele já passou. Ele percebe que esteve andando em círculos durante todo o tempo em que fugia do coelho. Ibiki decide ignorar sua falta de direção e começa a caminhar em linha reta, seguindo o mapa o melhor que pode. Após muito tempo de caminhada, ele finalmente vislumbra o que parece ser uma estrada feita por mãos humanas. Em sua pressa para alcançar a estrada, ele escorrega em um declive e cai desajeitadamente no chão. Enquanto se limpa, a voz do sistema anuncia que ele obteve o título de náufrago de outro mundo. De repente, um rosnado baixo e ameaçador ecoa das sombras ao lado da estrada. Um cachorro monstruoso e extremamente musculoso emerge, babando de fome enquanto se prepara para o bote. Antes que a fera pudesse atacar, um projétil invisível atinge sua cabeça, derrubando-a instantaneamente. Ibiki olha para o topo de uma rocha próxima e vê a silhueta de uma figura segurando um arco brilhante. A figura desce com agilidade, revelando ser uma bela mulher com orelhas pontiagudas e trajes de caçadora. Ela encara Ibiki com uma mistura de curiosidade e preocupação, perguntando como uma criança sobreviveu àquele lugar. Ibiki sente uma vibração estranha vinda do chão e percebe que o perigo real ainda não passou. Ibiki se agacha, pressionando a palma da mão contra o solo frio enquanto a vibração se intensifica. A voz de suporte em sua mente ecoa, avisando sobre uma presença de alta energia se aproximando rapidamente. De repente, os arbustos próximos são estilhaçados por uma criatura veloz com um brilho cristalino. É um coelho de chifre de cristal, mas seu tamanho é muito maior do que qualquer animal comum.
Ibiki rola para o lado no último segundo, sentindo o deslocamento de ar do ataque passar raspando. Ele ativa imediatamente sua habilidade de avaliação, fazendo janelas de dados azuis flutuarem no ar. O sistema revela que o monstro possui uma fraqueza específica na base do seu chifre reluzente. No entanto, uma flecha de luz verde corta o ar, atingindo o solo entre Ibiki e a fera. Uma silhueta elegante surge de cima de um galho alto, movendo-se com a graça de um felino. Era uma elfa de longos cabelos claros, segurando um arco que parecia feito de vento puro. Ela dispara outra flecha, forçando o coelho gigante a recuar temporariamente para as sombras. A elfa salta do galho e aterrissa sem fazer barulho, mantendo sua arma apontada para a ameaça oculta. Ela olha brevemente para Ibiki, notando suas vestes estranhas e a aura de confusão que ele emana. Emiya, a arqueira, ordena que o rapaz permaneça abaixado enquanto ela lida com o predador. Ibiki observa como os movimentos dela são precisos, coordenados por uma magia que ele ainda não compreende. Usando sua habilidade passiva, ele percebe que o nível de mana da elfa está oscilando perigosamente. Ele grita um aviso, apontando que o coelho está preparando um salto vindo do lado esquerdo da clareira. Emiya hesita por um milésimo de segundo, mas confia na informação e gira seu corpo para disparar. A flecha colide com o chifre do monstro no ar, gerando uma explosão de faíscas mágicas e poeira. O coelho de chifre de cristal aterrissa furioso, soltando um guincho agudo que faz as árvores tremerem. Ibiki decide que não pode ser apenas um espectador e começa a analisar o terreno em busca de vantagem. Ele percebe uma armadilha natural de raízes logo atrás da fera e sinaliza para a arqueira. Emiya entende o plano e usa uma rajada de vento para empurrar o monstro na direção exata indicada. As patas da criatura ficam presas no emaranhado de vinhas mágicas, deixando seu ponto fraco exposto. A elfa prepara seu tiro final, canalizando uma quantidade imensa de energia verde em sua corda. Com um brilho cegante, a flecha perfura a base do chifre, fazendo o monstro se dissipar em partículas de luz. Ibiki cai sentado no chão, soltando o fôlego que nem sabia que estava prendendo durante a luta. A elfa se aproxima dele, guardando seu arco e estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. Ela se apresenta como Emiya e pergunta o que um humano tão mal equipado está fazendo em uma zona de perigo. Ibiki tenta explicar sua situação, mas a voz de suporte o interrompe com uma nova notificação de status. Ele descobre que, ao ajudar na caça, sua classe de avaliador subiu de nível e desbloqueou uma árvore de perícias. Emiya observa as telas holográficas que apenas Ibiki pode ver, sentindo uma pressão mágica incomum vindo dele. Ela comenta que nunca viu alguém com uma capacidade de processamento de informações tão rápida e precisa. A elfa explica que o coelho de chifre de cristal é uma espécie rara que costuma aparecer apenas perto de fendas mágicas. Isso significa que a instabilidade do labirinto está aumentando e que a cidade de Aul pode estar em risco. Emiya sugere que Ibiki a acompanhe até a cidade, já que ele parece perdido e sem recursos básicos. O jovem aceita o convite, percebendo que ter uma aliada poderosa é sua melhor chance de sobrevivência. Enquanto caminham pela floresta exuberante, ela ensina a ele as regras básicas sobre a economia e os perigos locais. Ibiki usa sua visão aprimorada para catalogar ervas medicinais raras escondidas sob as raízes das árvores. Emiya fica chocada quando ele identifica uma planta mística que até mesmo especialistas veteranos teriam dificuldade em achar. Ela percebe que as habilidades de Ibiki vão muito além de uma simples avaliação de objetos comuns. De repente, o céu começa a escurecer de forma não natural, e um vento gelado sopra contra os viajantes. Emiya para abruptamente, seus ouvidos pontudos captando um som que não deveria existir naquela região. Ibiki olha para o seu painel de sistema e vê um aviso vermelho piscando violentamente diante de seus olhos. A voz de suporte emite um alerta de nível de ameaça catastrófico que está se materializando logo à frente. Uma névoa roxa espessa começa a serpentear pelo caminho, bloqueando a visão da estrada para Owal. Do centro da névoa, uma voz gutural sussurra o nome de Ibiki, gelando o sangue do jovem herói. O sussurro gutural vindo da névoa faz Ibiki recuar instintivamente enquanto a voz de suporte processa a ameaça. Ao chegarem nos portões de Owal, a luz do sol revela uma cidade vibrante e cheia de vida. Emiya rapidamente entrega um sobretudo para Ibiki a fim de esconder suas roupas estranhas do Japão. Ele consulta mentalmente o valor de uma moeda de ouro e fica chocado ao descobrir que vale 10.000 ienes. A elfa o alerta sobre os perigos da cidade e pede que ele não fale coisas sem sentido para estranhos. Eles entram na guilda dos aventureiros, onde o cheiro de cerveja e suor domina o ambiente.
Alguns aventureiros veteranos começam a zombar da aparência frágil de Ibiki no balcão. Emiya defende seu novo parceiro com firmeza antes de pedir uma audiência privada com o mestre. Ibiki é levado a uma sala onde encontra Bert, o mestre da guilda, que é um homem gigantesco. Sem aviso, Bert rasga sua própria camisa para exibir seus músculos impressionantes para o garoto. A voz de suporte registra novas magias básicas de água enquanto a conversa se desenrola. Emiya inicia uma negociação feroz pelo chifre do coelho de cristal, exigindo o triplo do valor inicial. Eles fecham o acordo em 700 moedas de ouro, garantindo uma pequena fortuna para a dupla. Ibiki se senta sozinho na guilda e pergunta sobre a função real de sua habilidade de tutorial. Uma voz divina ecoa em sua mente pedindo que ele seja mais grato pelo apoio recebido. Emiya recebe uma missão urgente de sua terra natal e precisa se despedir de Ibiki temporariamente. Sozinho na hospedaria, ele decide usar a habilidade livro médico para aprender conhecimentos avançados. Um feixe de luz invade sua mente enquanto milhares de informações cirúrgicas são processadas. Após dias de estudo mental exaustivo, Ibiki finalmente completa a leitura do tomo médico. De repente, um tumulto na guilda revela que o líder da Bandeira de Prata chegou gravemente ferido. Jade está coberto de sangue devido a um ferimento causado por um lobo prata rubi. A magia de cura comum falha repetidamente, e o sangramento de Jade não para de forma alguma. Ibiki se aproxima e ativa sua avaliação, identificando um veneno que impede a coagulação. A voz de suporte anuncia friamente que Jade tem apenas 5 minutos restantes de vida. Ibiki pede permissão para intervir, alegando que pode salvar a vida do guerreiro. Ele descobre que precisa de uma quantidade imensa de mana para as magias de cura perfeita. Usando a habilidade de contrato, ele propõe compartilhar a mana de todos os presentes na sala. Jewel e os outros aventureiros transferem suas energias vitais para o jovem estudante. Com a mana carregada, Ibiki executa a hipercura para purificar o veneno mortal do corpo de Jade. Em seguida, ele utiliza a cura perfeita para fechar as feridas e restaurar os tecidos rompidos. Exausto pelo esforço descomunal, Ibiki desmaia nos braços dos aventureiros surpresos. Horas depois, ele acorda em uma cama macia, sendo vigiado pela vice-mestra Jewel. Jewel agradece profundamente por ele ter salvo seu irmão e jura proteger o segredo de suas habilidades. Ela explica que se o mundo souber de seu poder de cura, ele será caçado por nobres gananciosos. Ibiki decide que continuará seu caminho como aventureiro, mas agora com muito mais cautela. Ele recebe uma oferta para contratar guarda-costas e garantir sua segurança na cidade. Longe dali, a elfa Emiya olha para o horizonte e sente que Ibiki acaba de mudar o destino de Aul. Nas sombras das masmorras, novas ameaças começam a surgir, atraídas pelo despertar do avaliador. Ibiki caminha pelas ruas de Aul com um novo propósito, sabendo que sua análise é sua maior arma. O jovem que um dia foi apenas um estudante agora é o herói silencioso que Aul tanto precisava.